Graça e paz, amém? Sejam bem-vindos. Que bom que nós estamos aqui reunidos mais um dia para louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Você veio adorá-lo junto com os irmãos. Acredito que o Senhor tem algo para nós, como todos os dias, quando nos reunimos. Amém? Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 23, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém? É um texto muito conhecido. Quantos já conheciam o Salmo? Tem uns que até sabem de cor, né? Começa com aquele versículo que todos sabem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, Salmo de Davi, Salmo onde Davi ele traz um retrato do cuidado de Deus, um retrato do amor de Deus, um retrato da pessoa de Deus. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso com vocês, especificamente o versículo 5. Mas no início do Salmo, até o final dele, nós podemos ver Davi cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, ao Deus que cuida dele. Ele começa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele vai relatando o cuidado de um pastor com a sua ovelha, que guia a pastos, que guia as águas, que leva para descansar. Então ele vai tratando, vai mostrando o amor do pastor pela ovelha. Mas no versículo 5 ele muda. E ele vem um pouco diferente, ele fala: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Você que sabe da história de Davi, Davi começou como pastor de ovelhas. Seu chamado, seu início, o início da sua vida foi cuidando das ovelhas do seu pai. E ele cuidava de suas ovelhas e ele recebia e percebia o amor de Deus e o cuidado. E ele falou: Deus é como um pastor que cuida das ovelhas. Como eu cuidava das minhas ovelhas, Deus ele cuida. Ele cuida de mim. Ele me ampara, ele me dá suporte. Mas no atual momento de Davi, ele era um guerreiro que estava sendo perseguido. E ele entra no versículo 5 falando: mesmo sendo um guerreiro perseguido, o Senhor ainda cuida de mim. Eu quero te explicar um pouquinho sobre esse versículo. Naquele tempo, quando alguém entrava em algum território inimigo ou em algum território hostil, e essa pessoa era perseguida, inimigos, ou quando alguém, você, entrava em algum território que não era o seu território, uma cidade que não é a sua, para que você não fosse hostilizado, se você batesse na casa de alguém e esse alguém te deixasse entrar, você estaria protegido dos seus inimigos. Quando você entrava na casa de uma pessoa e essa pessoa te dava guarita, te dava abrigo, você estava guardado. Os inimigos não podiam te atacar enquanto você estava na casa guardado. Então, o que Davi aqui expressa? Prepara uma mesa. Quando você entra na casa de alguém e esse alguém te prepara uma refeição, te prepara uma comida, você está guardado. É como aquela imagem de que você está dentro da casa e os seus inimigos estão à porta, esperando você sair, mas não podem fazer nada com você, porque você está guardado. Lembra da história de Jó? Ló. Ló,
quando os anjos vão visitar Ló, e Ló põe os anjos para dentro e fala assim: olha, vocês não, para aqueles homens da cidade, vocês não podem tocar nele, porque ele é meu convidado. Lembra? Então era uma cultura. Então aqui Davi, ele está relatando exatamente esse cenário, onde ele estava cercado por vários inimigos, onde ele estava enfrentando várias dificuldades. Mas ele diz: o Senhor prepara para mim uma mesa, mesmo na presença dos meus adversários. Porque nessa mesa, os inimigos não podem me tocar. Quando eu estou na mesa com o Senhor, o que está do lado de fora não pode me tocar. Quando eu estou nessa mesa, nada pode me afligir, porque eu estou protegido, eu estou guardado. Os adversários podem até ver que eu estou aqui, pode saber que eu estou aqui, mas eu estou protegido, eu estou guardado, porque eu estou dentro da casa, eu estou na mesa. A unção, o óleo, né? Unges a minha cabeça com óleo, significa riqueza, prosperidade, cuidado. Quando alguém visitava outra pessoa e aquela pessoa era ungida, era perfumada, era tratada, era cuidada. E o cálice fala de fartura, o cálice transborda, tinha fartura, tinha suficiência, tinha mais do que suficiente, porque o cálice estava transbordando. Amém? Eu quero te falar sobre isso, sobre estar na mesa com Jesus. Que há uma mesa preparada para nós. Há uma mesa preparada para todos nós. Amém? E esse lugar em Deus, a mesa, é um lugar de refúgio em meio às guerras. Entenda, querido, tem gente tentando lutar suas guerras, lutar as suas batalhas, mas não entendeu que há um refúgio em meio à guerra. Há um lugar chamado a mesa do Altíssimo, a mesa de Deus, a casa de Deus, preparada para nós, onde nós podemos sentar e comer e ser ungidos. E o adversário poderá até nos olhar, mas não poderá nos tocar, porque nós estaremos guardados e protegidos. Muitos de nós estamos cansados e sobrecarregados, mas não entendemos que existe uma mesa preparada para nós. Amém? A mesa é um lugar de riquezas. A mesa é um lugar de alegria. O vinho era simbolismo de alegria. O vinho é o simbolismo do Espírito Santo. Satisfação. E quando nós estamos à mesa, nós temos a autoridade. Nós somos revestidos de autoridade. Você não está descoberto, você está protegido. Você está com autoridade. Quando nós estamos à mesa, nós temos proteção e aceitação. Nós somos aceitos. Deixe-me contar uma história de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul. Quando Davi foi invadir o palácio para tomar o palácio, Mefibosete era criança e a sua ama, apressada para salvar a vida da criança, levou a criança, tropeçou pelo meio do caminho e levou o menino, escondeu. Davi, você já conhece a história, né? Tomou Jerusalém, tomou o palácio, se tornou rei de todo Israel. Um belo dia, Davi pergunta: existe alguém da casa de Saul por causa de Jonatas para que eu me compadeça dele? Porque Davi teve uma amizade muito profunda com Jonatas, filho de Saul. E Ziba, ele fala: tem sim. Jonatas teve um filho, o nome dele é Mefibosete, aleijado dos 2 pés. E Davi manda chamar Mefibosete.
Traz Mefibosete meio ansioso, e Davi fala assim: olha, não tenha medo. Eu vou usar de bondade para você. E Davi restitui tudo o que era por herança. Por direito, Davi tinha direito de matar Mefibosete. Porque era comum. Porque senão Mefibosete podia querer lutar pelo trono. Mas Davi usa de bondade e restaura a autoridade a Mefibosete. Restaura o status a Mefibosete. Restaura a posição e coloca Mefibosete para comer à sua mesa. E a palavra diz que ele comia todos os dias na mesa do rei. Ele estava sentado todos os dias na mesa do rei. Onde os seus defeitos não importavam, a sua história não importava, ele estava na mesa do rei. E às vezes nós procuramos lugares de aceitação. Às vezes nós procuramos um lugar onde nós estamos aceitos, onde nossos defeitos possam estar escondidos, bem camuflados. Mas eu quero dizer que a mesa dos homens, ela tem a sua limitação. Você pode estar em comunhão, você pode estar até aqui dentro com a gente, você pode estar em comunhão conosco, você pode estar junto conosco, você pode se sentir bem, você pode receber um conselho, você pode receber uma palavra, você pode sair daqui cheio de paz. Quem nunca veio a um lugar desse, sentiu a presença do Senhor e voltou para casa cheio de paz, de alegria? Mas a comunhão dos homens, ela tem a sua limitação. Ela te esconde por um tempo. Ela te camufla por um tempo. Você pode estar por aqui e fazer um curso A, o curso B, está no grupo pequeno, está na conversa, está na comunhão. Mas isso, querido, é bom, mas isso não é tudo. Isso não é suficiente. Porque a comunhão com os homens, ela tem a sua limitação. Ela pode até te aceitar, encobrir os seus defeitos por debaixo da mesa, mas só uma comunhão. Existe uma mesa preparada para nós, que não esconde os nossos defeitos e nos trata, nos restaura, nos endireita. O seu pé torto não ficaria escondido debaixo da mesa do rei. O rei iria te endireitar antes de te fazer sentar à mesa. Existe uma mesa para nós. Não se engane, a mesa de Davi para Mefibosete não foi completa. E às vezes, algumas comunhões para você não vai ser completa. Não vai te completar estar aqui só os domingos. Não vai te completar e só o grupo pequeno. Não é suficiente. Não transforma. Não muda. Não vai fazer mais nada do que só isso. Te fazer se sentir um pouco melhor. Mas há uma mesa preparada pelo Senhor. E essa sim, é diferente. É diferente de tudo que nós já vimos. Quero que você acompanhe comigo a narrativa de duas pessoas, dois discípulos, que estiveram à mesa com Jesus. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos explicava, nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Amém? Esses dois, eles andaram um caminho de 10 quilômetros com Jesus. 10 quilômetros conversando com Jesus. E Jesus explicando de Moisés até os profetas. Olha que caminhada gostosa, né? Passaram 10 quilômetros caminhando e Jesus explicando de Moisés até os profetas sobre ele mesmo. Falando dele mesmo. Falando tudo. Jesus chega e fala assim: nossa, mas vocês são difíceis de entender. Eu vou explicar. E explicou, e mesmo assim nada. Mas a conversa estava tão boa que eles convidaram Jesus para entrar. E a palavra diz, né, que quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. E o que eles falam? Não é verdade que o nosso coração ardia quando ele nos falava. Existe uma coisa, querido, que nenhum homem pode fazer com você. Nada, nenhum conhecimento. Você pode alcançar todo o conhecimento, mas existe uma coisa chamada comunhão. A comunhão não substitui nada, porque você pode ter conhecimento, mas sem comunhão os seus olhos ficam fechados. Nos preocupa muito quando discípulos querem conhecer, querem o conhecimento, mas não querem a comunhão. Nos preocupa, porque o conhecimento sem comunhão te deixa com os olhos vendados. Mas quando você entra na comunhão, quando você senta à mesa, seus olhos são abertos, você reconhece quem ele é. E aquilo que você ouviu te faz sentido. Aquilo que você ouviu te transforma. Aquilo que você ouviu te cura. Aquilo que você ouviu te impulsiona. Porque na comunhão é que nós somos transformados. Na comunhão que nós somos libertos. Na comunhão que nós somos curados. Na comunhão que nós somos tratados. Existe uma mesa para nós. E nós precisamos sentar. Um dia, Jesus andando pela cidade, uma mulher sírio-fenícia começou a gritar: Jesus, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, e Jesus ignorando aquela mulher. E ela gritava: Jesus, Jesus. E de tanto ela insistir, Jesus parou e falou assim: o que foi, mulher? E ela pediu: por favor, me ajuda. E ele falou assim: não é lícito
tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher, acho que ela recebeu uma sabedoria do alto. Ela falou assim, até os cachorros comem das migalhas. E Jesus fala assim, olha, eu não encontrei fé assim em lugar nenhum. Só, querido, que às vezes nós estamos nos contentando com as migalhas. A gente vem para o culto e fica implorando pelas migalhas que caem da mesa. A gente vem para o culto esperando a migalha. Será que hoje Deus vai falar comigo? Será que hoje Deus vai levantar alguém para falar comigo? Será que hoje o pastor vai fazer isso assim, assim? Ah, se o pastor disser isso. Ah, se o irmão disser aquilo. Será que é hoje que Deus vai levantar? Será que é hoje que Deus vai me tocar? Será que é hoje? Ah, mas eu preciso de um sinal. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E o tempo todo a gente está implorando pelas migalhas que caem da mesa do Senhor. Quando, na verdade, há um lugar para nós, a mesa. Há um lugar de fartura, há um lugar de suficiência. Estamos em inanição, famintos, necessitados, carentes da presença, carentes da comunhão, mas o tempo todo as nossas reuniões têm servido para que pessoas se contentem com as migalhas que caem da mesa. E, querido, eu quero te dizer hoje, chega de se contentar com as migalhas que caem. Chega de se contentar com uma palavra. Chega de se contentar com uma oração. Chega de se contentar, porque há um lugar para você na mesa. Há um lugar para você separado. Há um lugar de honra. Há um lugar reservado. Há um lugar que é escrito o seu nome. Você já foi a um casamento um pouco mais chique e você chegou lá e a cerimonialista fala assim, vou te levar até o seu lugar. E você chega lá, tem uma mesa e uma plaquinha com o seu nome. Agora você imagina chegando a um casamento onde tem uma mesa num lugar privilegiado, um lugar só seu, com um prato, um guardanapo de pano, talheres, e você resolve não sentar e andar de mesa em mesa falando, será que você pode me dar um pouquinho? Será que você pode me dar um pouquinho? Você vai na mesa da Kátia e fala, Kátia, me dá um pouquinho. Só que o meu lugar está lá. Eu seria servida tanto quanto a Kátia. Mas nós temos feito isso. Chegamos na Kátia. Kátia, o que Deus está falando com você? Kátia, fala comigo. Ora por mim, Kátia. Ora por mim, pastor. Coloque a mão sobre a minha cabeça. Eu preciso de um pouco do que o Senhor está vivendo. E a gente vai atrás de pregador tal, pregador tal. Nossa, fulano está sendo usado por cura e a gente vai atrás do fulano. O fulano é revelação, eu vou atrás do fulano. Tem um pastor ali que revela tudo, até o CPF, revela tudo o que está acontecendo na vida da pessoa. Vamos atrás dessa pessoa. E a gente vai pedindo, por favor, me dá a migalha da mesa que cai. Nós temos vivido das migalhas. Isso não tem te alimentado. Isso não tem te saciado. Isso não tem te trazido honra. Muito pelo contrário. Jesus chamou esse povo de cães. Você é filho, querido. Vira para a pessoa que está do seu lado. Não sou muito desse, não. Eu não sou um cachorro. Eu sou filho. Diga, eu sou filho. Você é filho. Querida, há um lugar para você na mesa. Há uma mesa. Há um banquete. Não se contente com as migalhas que caem da mesa. Porque há um lugar na comunhão com o Senhor. Há um lugar olhando para Ele nos olhos. Há um lugar para ouvi-lo, para experimentá-lo.
Você já ouviu aquele ditado, quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela? Quem já ouviu? O que isso significa? Não é que você vai sentar com alguém com 1 quilo de sal e morrer. Não. Lá em casa, quando morava só eu e o pastor, a gente demorava 3 meses para comer 1 quilo de sal. Comendo todo dia junto. Todas as refeições levava 3 meses. Eu comprava sal de 3 em 3 meses. E tinha época que eram 4. Demora tempo. Será que você já comeu 1 quilo de sal comigo? Será? Vai contabilizar, né? Agora a gente vai contabilizar. Cada reunião nossa, a gente leva os sachês para contabilizar quanto de sal a gente já comeu. Só aqui, quando nós estamos à mesa, nós conhecemos alguém, certo? Por isso que é bom as famílias se reunirem à mesa. Não sente na frente da televisão para almoçar. Senta na mesa, olha um na cara do outro, pergunta como é que foi o dia. Já tentou comer na mesa aborrecido com alguém? Já? Aquele silêncio intimidador, né? Você só escuta os garfinhos. Dá até para ouvir o som do outro mastigando. Se o outro mastiga de boca aberta, é pior ainda, né? Dá mais raiva ainda. Mas você já teve um momento gostoso de comunhão, de rir, de conversar, de conhecer melhor a pessoa? Na frente da televisão não dá, né, gente? Ah, mas eu não tenho mesa lá em casa. Senta em círculo, desliga a televisão. Com o prato na mão mesmo. Vamos fazer uma roda aqui, sentado no chão. Faz um piquenique no chão. Pega lá, põe a toalha de mesa. Se não tem a mesa, compra a toalha, então. Forra no chão. Senta todo mundo ali em volta e vai conhecer a sua família. Vai conhecer os seus filhos, vai ter tempo de comunhão com eles. Isso é muito importante. Olhar no olho, ter esse tempo. E o Pai, Ele quer levar a gente para o lugar da comunhão. Amém? O lugar onde nós temos dele, diretamente dele. Nos alimentamos diretamente dele. Onde nós recebemos dele. Abra sua Bíblia em João, capítulo 21. 15. A partir do 15. Depois de terem comido, aqui Jesus, depois da ressurreição dele, Jesus, ele aparece aos discípulos na praia. Os discípulos estavam pescando. E Jesus prepara uma refeição para eles. E depois desse momento de refeição, de comida, acontece o seguinte. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacente meus cordeirinhos. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que, quando era moço, você cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus.
Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Querido, Pedro está aqui no momento pós-morte de Jesus. Só que Pedro, recapitulando, Pedro é aquela pessoa que andou sobre as águas. Embora tenha andado pouco tempo, Pedro foi o único que teve coragem de pular do barco. Pedro foi o único que teve iniciativa. Falar, eu vou. Pedro foi aquela pessoa que quando Jesus perguntou, o que dizem os homens que eu sou? E ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira e fala, bem-aventurado é você, Pedro. Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Espírito. Pedro estava se sentindo, gente. Pedro estava lá em cima, estava no auge. Quando Jesus falou, olha, eu vou morrer, o que Pedro responde? Não, de jeito nenhum, eu não vou deixar. E ele tentou não deixar, né? Tanto que cortou a orelha do soldado. Mas Pedro falou, não, eu vou com o Senhor. Onde o Senhor for, eu vou. Nunca te abandonarei. Jesus fala assim, Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E ele fala, não, Senhor, de jeito nenhum. Porque eu te amo mais. Ele não falou, não, estou acrescentando. Pedro, ele tinha esse senso de que ele amava mais, de que ele servia mais. De jeito nenhum eu vou deixar que o Senhor morra. De jeito nenhum eu vou deixar levarem o Senhor. De jeito nenhum isso vai acontecer. Só que chegou o dia. E o que aconteceu? Mateus 26, 75 fala assim, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Você já chorou, querido, amargamente? Já teve algum momento na vida que você olhou para você e falou assim, não sou nada disso que eu pensei que eu fosse? Já teve algum momento na vida que você deu conta da sua humanidade? Já teve algum momento na sua vida que você deu conta de quem você realmente é e é capaz de fazer? Onde as suas palavras foi reduzida a nada e você olhou e lembrou, falou assim, e chorou amargamente. Essa experiência para Pedro foi tão traumática que ele volta a pescar depois da morte de Jesus. Depois que Jesus é sepultado, Pedro e os discípulos estão ali e Pedro, ele vira e fala assim, vou pescar. Pedro volta. Quando Jesus chama Pedro, Pedro está pescando e fala assim, vamos, larga isso aí, vamos comigo. Só que quando Jesus é morto e acontece isso tudo, a alma e a estrutura de Pedro estão tão destruídas e tão abaladas que ele pensa, não resta mais nada para mim. Acabou. Eu não sou nada do que eu pensei que fosse. Eu não sirvo para mais nada. Eu vou voltar para pescar. E Jesus aparece naquela praia com uma mesa preparada para aqueles discípulos. E Jesus começa uma conversa com Pedro, que eu costumo dizer que foi a conversa mais difícil da vida de Pedro. Parece muito simples, mas encarar nos olhos aquela pessoa para quem você jurou amor e você negou. Encarar nos olhos aquela pessoa a quem você abandonou, mas a mesa é o lugar de conversas difíceis, amém? Precisamos encarar nosso Deus nos olhos e ter as conversas difíceis.
Talvez você já saiba, mas eu queria ampliar o conhecimento de quem ainda não sabe. No grego existem algumas palavras para amor. Não é só uma, como a gente, né? Amor. Mas tem 3. Ágape, filéu e eros. O amor, o ágape é um amor completo, aquele amor incondicional, aquele amor puro. Geralmente, ele é usado para revelar o amor de Deus. Mas nem sempre no Novo Testamento, quando a gente fala de amor uns aos outros, também é o ágape. Então, depois de nascer de novo, a gente tem que amar ágape. Não tem mais outro amor, porque o amor dele está em nós. Amém? O filéu, que é um amor fraternal, é um amor de irmão, é aquela amizade. É um amor muito profundo. É amor de irmão. Não é qualquer amor, é um amor também muito profundo. Não tão profundo quanto o ágape, mas um pouco menos profundo. E eros, que é de amor de homem e mulher. Jesus, nesse diálogo, ele vai perguntando: Pedro, a primeira vez, você me ama? Só que ele usa a palavra ágape. Pedro, você me ama? Ágape. E Pedro fala assim: Senhor, o senhor sabe que eu filéu com o senhor. Não é tanto não, é menos. Porque Pedro antes já tinha dito: não, eu não. Ele já tinha batido no peito e falado assim: e eu não, senhor. Eu vou até o fim com o senhor. Eu não vou deixar o senhor morrer, não. Mas ali, Pedro não era mais aquele Pedro. E Pedro fala assim: não. É como se ele falasse assim: eu tenho o senhor como irmão. E Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Ágape? E Pedro fala: Senhor, eu tenho o senhor como irmão. E na terceira vez, Jesus pega e fala assim: Pedro, você me ama? Só que Jesus, ele desce para o nível de Pedro. Ele fala: Pedro, você me considera como irmão? E Pedro se entristece. Porque ele vê que Jesus, ele, tipo assim, não quis tudo. E Pedro fala assim: o senhor sabe de todas as coisas. E sabe que eu te amo. Desse jeito aí. E Jesus fala assim, nas 3 vezes ele fala, né? Então apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus fala como que ele morreria. E depois ele fala assim, ó, segue-me. Chega. Acabou. Jesus, ele tem essa conversa com Pedro. Depois, só depois que Pedro reconhece quem ele é. Às vezes, nós não encontramos lugar à mesa porque nós não estamos com o prato vazio. Nós nos achamos demais. Achamos que já temos conhecimento demais. Achamos que já fomos longe demais. Querido, às vezes a gente que está um pouco mais maduro, a gente está com algumas crises e a gente pensa, meu Deus, como é que eu saio dessa crise? E vem uma palavra do Espírito tão simples e a gente pensa, não pode ser tão simples. Sabe por quê? A gente acha que é o conhecimento. Que o conhecimento, que existe uma chave, que existe algum texto na Bíblia encoberto, que existe alguma estratégia, que existe alguma coisa que vai destravar ou que vai mudar a nossa vida, quando na verdade a única coisa que muda e que transforma é quando nós sentamos na mesa com um prato vazio e com fome. Fome pela comunhão, fome pela presença. Enquanto você achar que você ama o suficiente, enquanto você achar que as suas práticas estão suficientes, enquanto você achar que o seu conhecimento está suficiente, enquanto você achar que você é alguma coisa, você não sentará na mesa. Porque só senta na mesa quem reconhece quem é. Só senta na mesa quem está com fome e com o prato vazio. Precisamos reconhecer quem nós somos
Precisamos reconhecer que nós necessitamos da comunhão diariamente. Nós precisamos sentar na mesa diariamente, entender que nada somos, nada conhecemos e nada possuímos, que nós precisamos da voz dele. Nós precisamos estar sentados na mesa, porque o conhecimento não liberta. A sabedoria não liberta, o que liberta é o Senhor. O conhecimento por conhecimento, tá? Não é o conhecimento de conhecer ele, não. É a letra, as palavras, o estudo. Isso não vai libertar você. Porque aqueles homens, aqueles discípulos no caminho de Emaús, estavam conversando com o próprio, estavam ouvindo o ensino com o próprio Cristo. Nós, como pastores, às vezes a gente pensa, não é possível que essa pessoa ouviu a verdade. Já passou isso pelo seu coração? Gente, mas será que realmente ouviu a palavra, ouviu a verdade? Ouviu. Mas não teve comunhão, não sentou na mesa, não comeu do pão da verdade. Sabe passar receita, mas nunca comeu o pão. Sabe falar muito bem como se faz um pão, mas nunca comeu. Nunca foi lá fazer. Nunca experimentou. Deixa eu te falar, o reino de Deus é uma mesa posta. E só entende, e só sabe dele, e só conhece dele quem senta para comer e com fome. Quem se alimenta dele, por ele também viverá. Não adianta falar que Jesus é o nosso pão se você não come. Não adianta falar que você tem fome se você não senta na mesa para se alimentar. Você está morrendo, vivendo de migalhas, enquanto há uma mesa posta. Está procurando conhecimento, está procurando entendimento, está procurando um novo versículo escondido na Bíblia. Que isso, gente? Existe uma mesa. Quando você sentar na mesa, seus olhos irão se abrir. E você vai entender, realmente, o meu interior queimava. Já sentiu muita fome? Aquela fome do estômago parecia que está nas costas? O interior queimando de fome. Só que você está apático. Procurando uma receita. Às vezes lá em casa, pelo fato do pastor não poder comer trigo, a gente tem que procurar umas receitas na internet para fazer um negócio diferente, né? Porque eu não sei, o trigo é a única coisa no mundo que você come todo dia e não enjoa. Porque todas as outras coisas já tentamos. Chega um dia que você fica assim, vamos mudar um pouquinho o cardápio, porque comer crepioca todo dia não está dando. Mas vai comer pão todo dia. Né? Você come pão todo dia a vida toda e ainda não enjoou, né? Já procurou uma receita quando você está com fome? A gente já. Na hora do café da tarde, morrendo de fome, bom, vamos fazer um negócio diferente. Aí começa. Assiste um vídeo daqui, assiste um vídeo dali, assiste não sei o quê, assiste um negócio. Aí eu falo assim, Jefferson, pelo amor de Deus, faz uma crepioca que tá tudo bem. A gente amassa uma banana, põe dentro e chega. Aí tem certeza? Eu falei, tenho. Eu quero comer, estou com fome, amanhã a gente faz outra receita. Aí ele sempre fala comigo, a gente tem que planejar. Eu falo assim, sim, a gente planeja, mas amanhã. Amanhã a gente acorda de manhã, toma café e já planeja o lanche da tarde. Porque é agoniante preparar a receita na hora de comer. Você está com fome, você quer comer. E às vezes nós estamos assim. Ah, porque o pastor fulano de tal veio com um versículo tal, eu nunca tinha visto isso. Ah, porque no hebraico, porque no grego, porque não sei o quê, porque que não sei quanto, eu procurando a profundidade da riqueza, do conhecimento e muito profundo, e nunca se alimenta.
Está só procurando a nova receita, está só procurando um novo prato, está só procurando um segredo. Gente, vai no arroz e feijão. Lá na sua casa você come lasanha todo dia? Quem? Hoje, mas não é todo dia. Qual é a sua comida preferida? Pensa aí. Pensa. Tem uns que comem camarão, outros churrasco. Qual é a sua comida preferida? Vocês ficam assanhados quando falam de comida, né? Você come isso todo dia? Não. Todo dia você come o quê? Arroz e feijão. Às vezes nem feijão todo dia, né? Mas todo dia você come arroz. Quem sim? Todo dia come arroz. Gente, o que alimenta é aquilo que você faz todo dia. Aquela lasanha vem de vez em quando. Aquele churrasco, sei lá quando. O camarão, caviar, nunca nem vi nem ouvi só ouço falar. Gente, vai para a mesa e vai fazer o seu arroz com feijão todo dia. O que eu estou querendo dizer? É o básico mesmo. É o simples. Mas é a comunhão que vai te alimentar. É a comunhão que vai transformar você. É a comunhão que vai fazer você uma pessoa diferente, uma pessoa curada, uma pessoa sarada. Para de ficar procurando. Ah, mas eu preciso de um método, eu preciso de um roteiro, eu preciso saber o que eu faço primeiro, se eu leio a Bíblia, se eu oro, se eu canto. Gente, faz o básico. Você não está sabendo botar a entrada, botar prato principal, sobremesa. Faz o básico. Mas faz. Amém? Está me entendendo? Eu estou por parábolas hoje, né? Mas você está entendendo. Eu saio daqui com fome, mas eu espero que saia com fome da comunhão. Amém? Pedro, ele encara o jantar mais difícil da sua vida. Onde ele ele tem que encarar Cristo e as suas frustrações, a sua realidade. Tem muita gente que foge da comunhão porque não quer encarar a realidade de quem é. Tem muita gente que foge da comunhão porque não quer confessar para si mesmo e para o Senhor a que ponto chegou. Você não quer nem saber como é que você está. Conhece aquela pessoa que não vai no médico porque tem medo de saber o que tem? Conhece alguém assim? Todo mundo tem alguém assim em casa. Não vou não porque eu estou com medo de saber. A gente é assim. Não vou para a comunhão não porque eu estou muito mal. Todo mundo pensa quando eu estiver melhor, até lá no mundo, eu volto para a igreja. Quando eu estiver bem, quando eu parar com isso, quando eu parar com aquilo, quando eu estiver assim, eu volto. Mas, querido, é na comunhão, é no olho a olho que a gente fala. Eu não te amo tanto quanto eu pensei que te amava. Eu não te amo do jeito que eu disse que te amava. Eu não sou tudo o que eu disse que eu era. Eu não fiz tudo o que eu disse que faria. Eu não sou isso tudo. É na comunhão que nós reconhecemos que nós estamos longe daquilo que a gente achou que era. É na mesa que a gente fala assim, olha, não sou isso tudo não. Me ajuda, voltei atrás. Voltei a pescar. Eu voltei a pescar, eu abandonei e voltei a pescar. Jesus, ele teve alguns jantares muito marcantes. Eu queria lembrar de dois deles. Uma mulher pecadora que, num jantar na casa de um fariseu,
se ajoelhou aos pés de Jesus e com as suas lágrimas lavou os pés de Jesus, com seu cabelo enxugou e ungiu os pés de Jesus com perfume. E aqueles homens se escandalizaram. E Jesus falou assim: olha, eu entrei aqui na sua casa e você não ofereceu água para lavar meus pés. Mas ela, com as lágrimas, está lavando os meus pés. Jesus fala: quem muito é perdoado, muito ama. Querido, não tenha medo de se derramar aos pés do Senhor. Não tenha medo de derramar quem você é, de expressar quem você é, porque quem é muito perdoado, muito ama. Quem entendeu quem Jesus é, quem entendeu o amor de Jesus, quem se derramou aos pés dele, é extravagante para amar, porque quem muito é perdoado, muito ama. Zaqueu, num jantar com Cristo, na mesa com Jesus, ele foi tão confrontado por Cristo que ele restitui, ele se arrepende. E a quem ele lesou, ele restitui 4 vezes mais. Deixa eu te falar, a única pessoa, o único grupo que na comunhão não se rendeu, não se pactou, foram os fariseus. O fariseu, ele não se impactava com a presença de Cristo. Ele estava lá para analisar. Ele estava à mesa, mas não era transformado. Ele estava à mesa, mas não era tocado. Ele estava à mesa, mas não era quebrantado. Então não seja um fariseu, querido, um mestre da lei, aquele que tem conhecimento, mas eu sei. Às vezes é chato quando a gente vai dar um conselho para uma pessoa e ela fala, mas eu sei. E a vontade que dá de perguntar é, se sabe por que não está fazendo? Quem já foi aconselhar alguém, alguém falou isso? Eu sei. Antes de você terminar de falar, eu sei do que você vai falar. Eu sei disso. E eu já me peguei assim. Quando fui confrontada por alguma coisa, eu falei assim, pior de tudo é que eu sei disso. Eu ensino sobre isso. Eu prego sobre isso. E isso está me confrontando. Só que a única pessoa que não se quebranta diante da presença de Jesus é o fariseu. É aquele que acha que sabe. É aquele que pensa que sabe, mas que não pratica. E nós estamos cheios de pessoas dessa que sabe a verdade, fala da verdade, ensina a verdade, mas não pratica. Essas pessoas não são atingidas pela comunhão do Senhor. Então não seja como um fariseu que sabe, que ensina e que não pratica. Seja como a mulher que se quebrantou, que reconheceu. Seja como Zaqueu, que restituiu. Seja como Pedro, que reconheceu que precisava de um recomeço. Não importa, querido, qual é o seu lugar, o seu momento, mas o que você precisa entender que existe um lugar à mesa para você. Permita-se ser acolhido pela família. Jesus não está mais fisicamente entre nós, mas ele deixou uma família, uma casa e uma mesa. Amém? Ele deixou a mesa posta. 2 Coríntios 1:4 diz assim: é ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Amém? Deixa eu te falar. Jesus teve aquela conversa com Pedro, mandou ele pastorear as ovelhas. E Jesus foi servindo mesa. Um dia a gente precisou sentar na mesa, olhar nos olhos de alguém e permitir
que alguém nos curasse, alguém derramasse óleo sobre a nossa cabeça, alguém enchesse a nossa taça, para que a gente pudesse fazer isso por outra pessoa. O que eu quero te dizer é: permita-se sentar na mesa e permita que os irmãos sirvam a você. Permita-se ser servido pela família. Permita-se ser cuidado pela família. Permita-se ser tratado pela família. Amém? Existem pessoas aqui que estão aqui para cuidar de você, para derramar um óleo sobre a sua cabeça, para curar as suas feridas, para tratar as suas dores, para olhar nos seus olhos e ter aquela conversa difícil, para falar das suas frustrações, para falar das suas guerras, para falar das suas lutas. Tem pessoas que têm lutado, têm entrado em guerras atrás de guerras, mas não senta à mesa para ter proteção. A mesa está posta, a mesa está preparada, mas você tem preferido estar do lado de fora guerreando a sentar na mesa. Você tem lutado com seus pecados, você tem lutado com as suas dores, você tem lutado com as suas memórias, você tem lutado com as suas tentações, mas você não senta à mesa para que alguém derrame óleo sobre a sua cabeça, para que alguém seja instrumento de cura, para que alguém seja instrumento de Deus, para derramar um bálsamo, para curar você, para restaurar você, para perfumar você. Você tem preferido a guerra, você tem preferido os inimigos, você tem preferido lutar do lado de fora sozinho, ao entrar e pedir abrigo, pedir ajuda e sentar na mesa, olhar olho no olho e ter aquela conversa difícil, onde você expõe até onde está o seu amor, aonde você expõe onde está a sua luta, onde está a tua dor, onde está a tua guerra. Querido, você não precisa lutar, você não precisa estar em guerra, porque há um lugar, há um refúgio, há uma mesa posta para você, que onde você senta, quando você senta nessa mesa, há alguém que vai derramar um óleo sobre a sua cabeça, onde você vai ser curado, onde você vai ser restaurado, onde você vai ser renovado. Alguém vai encher a sua taça de vinho novo, onde você vai ser alimentado, a sua alegria vai ser restaurada, onde você vai ser cheio de satisfação, de alegria, onde você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você não precisa andar guerreando, porque no meio da sua guerra há uma mesa preparada na presença dos seus inimigos. O Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Tem pessoas aqui que estão sendo derrotadas, destruídas, enquanto há uma mesa preparada. Eu acho que deve ser muito cansativo. Você deve estar muito cansado. Mas há um lugar de descanso. Há um lugar de refrigério. Há um lugar de renovo. E não importam os gigantes. Não importam os exércitos. Querido, esse cenário do Salmo 23 é exatamente isso. Como se fosse uma tenda. E Davi, dentro dessa tenda, rodeado de inimigos, onde os inimigos não podiam tocá-lo, onde as guerras não podiam tocá-lo, onde nada poderia atingir, porque ele estava na presença, ele estava na comunhão, ele estava na casa, ele estava na mesa. Quando Pedro, ele é restaurado, Jesus fala para ele: segue-me. Jesus, ele tem um caminho para você. Um caminho na presença dele. Um caminho na companhia dele.
Mas você precisa decidir hoje sentar na mesa. Feche seus olhos. Ah, Jesus. Comece a orar. Eu não sei o nível de guerra que você tem enfrentado. Eu não sei quão distante você está da presença dele. Talvez um dia você disse que o amava mais do que todas as coisas. Talvez você disse ao Senhor que o amava acima de todas as coisas. Mas hoje talvez você voltou a pescar. Porque descobriu que não era tão assim. Que você não era isso tudo. Talvez você olhou para você e o seu estado e você já chorou amargamente. Ah, mas o Senhor preparou uma mesa. O Senhor preparou uma mesa para você. Preparou uma mesa para nós nessa noite. Ah, Jesus, vem sobre nós. Vem sobre nós, Senhor, porque nós sabemos que existe uma mesa neste lugar. Ah, Senhor, onde há cura, onde há libertação. Ah, Senhor, derrama o óleo sobre as nossas cabeças nessa noite. Derrama o óleo sobre as nossas cabeças, Senhor, nós te pedimos. Cura, Senhor, as nossas feridas, nossas mãos, Senhor, estão feridas de tanto lutar, de tanto guerrear, Senhor, contra inimigos tão maiores do que nós. Ah, mas nós queremos nos assentar à mesa nessa noite e te pedir, Senhor, derrama o óleo sobre as nossas cabeças. Ah, derrama o teu óleo, Senhor, sobre as nossas cabeças, que nos cura, que cura as nossas feridas, as nossas dores, Senhor, os nossos pecados. Derrama o teu sangue, Senhor, sobre nós nessa noite. Que lava, Senhor, e limpa, Senhor, de todo o pecado. Enche, Senhor, a nossa taça de vinho novo, ó Deus. Ah, restaura a alegria, Senhor. Restaura a alegria, Senhor. Ah, Jesus, vem sobre nós, vem sobre nós. Nós temos fome, Senhor. Nós temos fome de Ti, nós temos fome da comunhão contigo. Nós temos fome, Senhor, da Tua presença. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós não queremos mais, Senhor, nos alimentar das migalhas que caem da Tua mesa. Nós queremos nos assentar contigo, junto com os nossos irmãos. Ah, Senhor, cura-nos, limpa-nos, ó Deus, restaura-nos, ó Pai, e alimenta-nos, Senhor. Nós temos fome, Senhor, nós temos fome e sede de Ti. Vem sobre nós, vem sobre nós.